Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar e hoje eu tenho o prazer em receber o Rodrigo Caminiti, ele que é o fundador da WebSnap. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Estela? É um prazer estar aqui com você hoje. Rodrigo, me conta como tudo começou, né? Em que momento você decidiu empreender na sua vida? Sempre foi assim? Empreender é algo de criança. Eu sempre quis, na verdade, eu sempre quis ser rico. Desde criança eu tinha essa coisa, não, eu vou ser rico um dia. E aí depois eu descobri que o rico do financeiro, do dinheiro, não tem nada a ver com a riqueza da vida, né? Então é uma riqueza diferente. E na minha primeira oportunidade, em 2009, quando eu pude empreender, quando eu consegui colocar uma ideia em prática, eu comecei a minha agência, né? Comecei uma agência de marketing digital. Na época era especializada em redes sociais e aí foi o começo de tudo. E por que redes sociais, né? Um momento super, né, longínquo. 2009 a gente vê que era o começo de tudo na internet. Por que nessa área você resolveu se especializar? Sim, é uma boa pergunta, porque em 2009, talvez você lembre disso, você já teve Orkut uma vez na vida. O Orkut estava muito em alta. E eu percebi que muita gente interagia nessa rede social e por que não as empresas estarem presentes ali também? E aí eu falei, pô, pode ser um caminho, pode ser uma oportunidade, é algo diferente, é inovador e eu vou tentar. Então eu comecei com o Orkut, oferecendo um serviço de Orkut para as empresas. Depois eu juntei o serviço de Twitter e aí comecei, depois que entrou o primeiro cliente, eu comecei a entender como funcionava e deu certo, sabe? Foi essa ideia de montar uma agência especializada em redes sociais, oferecer isso para as empresas e conseguir o primeiro cliente. E esse foi o start, sabe? Foi o começo de tudo. Quem são seus clientes hoje? Quais setores você costuma atender de uma maneira geral? Só uma curiosidade, o meu primeiro cliente dessa época de 2009 continua comigo até hoje. Tá? Era um cliente que ele fazia redes sociais, depois ele foi evoluindo e ele continua com a gente. Hoje, a maior parte das empresas são B2B. Tá? Os nossos clientes são B2B, empresas que vendem para outras empresas. Também temos outras empresas B2C, só que o que representa, o que a gente faz de melhor hoje são empresas B2B. Certo. E ao longo do tempo, obviamente, vocês mudaram o posicionamento. De que maneira isso aconteceu? Isso foi muito bem pensado ou foi acontecendo de maneira orgânica? Como é que foi? Foi bem orgânico, foi bem natural, assim, porque a gente fazia redes sociais e na época o cliente achava que tudo era internet, né? Ah, vocês trabalham com internet, então vocês fazem site também? Essas perguntas apareciam, né? Ah, vocês fazem aquele trabalho do Google? A gente não fazia, mas por que não começar a fazer, né? E foi o que aconteceu. A gente, não faz Google, mas a gente pode fazer. E começou a fazer, não faz site, mas a gente pode desenvolver um site para você. E assim a agência foi ficando mais completa, né? A gente deixou de oferecer só redes sociais e começou a colocar outras atividades de marketing digital e foi aí que mudou o posicionamento, né? A gente deixou de ser uma agência de redes sociais para uma agência mais completa que trabalhava, que começou a trabalhar estratégias de marketing digital e não atividades pontuais de marketing digital. Por que investir em marketing digital? Eu acredito que toda empresa deveria investir em marketing digital e o ponto principal que mais pega aqui é aumentar vendas, fazer a empresa crescer. Hoje, a empresa que não quer aumentar vendas, ela não quer crescer. E para aumentar vendas, um dos principais caminhos, se não o melhor caminho, é trabalhar o marketing digital, né? Cada vez mais trabalhar estratégias de marketing digital é o que vai apoiar vendas e fazer as empresas crescerem. E vocês estão ranqueados entre as 50 agências mais reconhecidas do Brasil. A gente está na posição 46 das melhores agências de marketing digital do Brasil. Isso é muito legal porque eu vejo como consequência, sabe? Foi um trabalho muito duro desde 2009. A gente, quem é empresário, quem é empreendedor, sabe o quanto é difícil montar uma equipe, é desafiador. Você vai lá, treina uma pessoa, quando ela fica muito boa, ela muda de empresa, e aí o cliente você faz de tudo para agradar e de repente ele sai por algum motivo do mercado. Eu acredito que de muitos anos assim de experiência e de aprender a lidar com o cliente, montar processos, trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, eu vejo como consequência assim de um trabalho muito bem feito aí nos últimos anos. Me fala um pouco mais sobre a sua equipe, né? Imagino que você não trabalhe sozinho. Sim, sim. Hoje eu tenho uma equipe composta por redatores,
especialistas de tráfego pago, eu tenho CS, eu tenho um time de vendas também, e também tenho um programador e também um especialista em inbound marketing, né? O cara que ele trabalha ali com as ferramentas, nas automações, para gerar resultados para os nossos clientes. Explica um pouco mais sobre esse inbound marketing, o que é para quem não sabe, né? Tá. O inbound marketing é o marketing de atração. Existe um funil, e é um funil de relacionamento e vendas, e o objetivo principal é iniciar um relacionamento com os leads, com os contatos, e isso acontece de diversas maneiras. Pode ser por redes sociais, pode ser oferecendo um e-book para esse lead entender mais de determinado produto ou serviço, vídeos para YouTube, vídeos para Instagram. Então, são muitas atividades que a gente faz para atrair esse contato e no momento mais adequado vender para ele. Tá? Então, existe toda uma metodologia, uma estratégia de atração, relacionar com esse contato e no final, quando ele estiver pronto para comprar, oferecer um produto ou um serviço para compra. Se você puder sugerir um serviço específico, um produto dos que vocês fazem, qual seria o mais adequado para o cliente? Tá. Se a pessoa quiser escolher um só. Tá, muito bom. Olha, o que dá mais resultado rápido para as empresas hoje é o Google Ads. Tá? Google Ads, dependendo da empresa, temos também o Instagram e o Facebook. Agora, de modo geral, se tivesse que escolher apenas um, o que eu posso fazer para vender mais? Anuncia no Google, faz aquele trabalho de aparecer nas primeiras posições do Google, que o cliente ele vai te encontrar, vai ligar para você e vai comprar de você. Então, é complicado responder isso porque varia muito de empresa para empresa, mas se tivesse que escolher um mais certeiro, que costuma funcionar mais para as empresas, seria esse trabalho de aparecer nas primeiras posições do Google. Você pode contar um case de sucesso da sua empresa? Alguém que você tenha alavancado demais e que a pessoa tenha ido te dar um abraço na semana seguinte? Uhum. Nós temos vários cases, assim. Eu tenho um cliente em especial chamado Funisa. Ele está desde 2012 com a gente. Hoje, o trabalho que a gente faz representa 40% das vendas dele. E esse é o cliente que me dá abraço toda semana, né? E a gente se vê e acaba virando amigo, né? Os nossos clientes viram amigos, porque a gente se vê, existe um relacionamento muito próximo e faz parte. A gente já faz parte da história deles, eles fazem parte da nossa história. Então, é só um dos exemplos de empresas que estão com a gente há mais de 5 anos. A maior parte dos nossos clientes hoje são clientes fiéis, que estão há mais de 5 anos com a gente. E isso traz um relacionamento muito próximo e como eu te falei, quando a gente vê e se abraça simplesmente porque é uma parceria de longo prazo e não porque foi um resultado pontual. E você é presidente do Comitê Digital da ABCcom, é isso mesmo? Eu queria que você contasse qual é a sua função lá, o que você faz, como é essa premiação. Sim, eu sou presidente do Comitê Digital do ABCcom. E o ABCcom é um prêmio que reconhece as melhores agências do ABC Paulista. Hoje somam mais de 300 agências na região. E eu contribuo escolhendo os melhores cases, as melhores campanhas, as melhores agências, que no final do ano, geralmente em dezembro, são premiadas. Quais são os critérios principais? Depende muito da categoria, né? São algumas categorias, mas geralmente resultado, né? Se vendeu, se não vendeu, se teve criatividade, se utilizou influenciador digital. Então, depende da categoria, mas no final de tudo, assim, é algum tipo de resultado, geralmente resultado de leads ou de vendas. Agora, voltando ao assunto anterior, né? A gente está falando de uma empresa de tecnologia, de marketing, enfim. Como que você mantém essa proximidade com seus clientes? Porque a gente tem essa ideia de que existe um abismo entre o digital e o real, né? Então, eu gostaria que você contextualizasse. Tá. Hoje nós temos uma função dentro da agência que chama sucesso do cliente. E ela está ali só para isso, para ter essa proximidade muito lado a lado do cliente. Existe um grupo de WhatsApp onde tudo acontece, toda a conversa acontece junto com o cliente. Geralmente reuniões semanais. A cada 3 meses a gente faz uma reunião estratégica, sempre que possível presencial, né? Apesar de hoje a maior parte da equipe trabalhar online, também acontecem reuniões presenciais. Então, é mais esse contato do dia a dia mesmo e também entrando dentro do negócio do cliente.
Às vezes a gente entra no departamento comercial para entender o que está acontecendo, onde pode ser melhorado. A gente vai além do marketing, a gente acaba passando ali para a esfera de vendas para ajudar o cliente a vender mais e ajudar a empresa a crescer como um todo. Quais mecanismos você utiliza na sua equipe para manter a qualidade, como líder falando mesmo, né? Tá. Que valores você não abre mão? Toda segunda-feira eu reúno a equipe e eu gosto de sentir, de entender se existe uma harmonia entre eles, tá? Então começa daí, das pessoas lidando bem umas com as outras. E aí depois outros processos mais de cursos online para o pessoal se manter atualizado, mas o que eu mais valorizo é ter certeza que a pessoa está se sentindo bem, porque ela se sentindo bem, ela vai interagir melhor com as pessoas da equipe, vai interagir melhor com o cliente e tudo isso acontece de uma forma mais natural e a favor dessa proximidade do cliente que a gente tanto valoriza. Quais desafios vocês costumam enfrentar no dia a dia? Você pode contar? Tá, são muitos desafios. Olha, tem um desafio que é a etapa do planejamento, porque existe esse momento de planejar antes de iniciar as atividades, e depois que a gente passa a executar, muitas vezes o cliente ele quer mudar tudo que já estava planejado. A gente já tinha metas definidas, já tinha um objetivo muito claro. Então, lá para nós, de agência, assim, conduzir o cliente para ele continuar seguindo aquilo que a gente planejou, porque vai dar certo, né? A gente tem um histórico, a gente tem mais ou menos ali a receita do que costuma funcionar. Então, o desafio é educar o cliente, segurar ele e falar, olha, segura mais um pouco que vai dar certo, a gente está no caminho certo. Então, geralmente é esse o maior desafio que a gente enfrenta ali no dia a dia. Quem é o Rodrigo Caminiti, empreendedor? Quem é você? Você se considera uma pessoa otimista? Como é que você mantém esse bom humor aí que você tem? Tá, muito bom. Eu me classifico como uma pessoa que pensa muito nas outras. Eu gosto muito daquela frase de faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Isso eu aplico muito no meu dia a dia com a equipe, com os funcionários, com a minha família, com todo mundo que interage comigo. Então, eu acho que é muito de servir o outro, sabe? De fazer as pessoas se sentirem bem, e se isso acontecer, eu vou me sentir bem também, né? Fazer o bem para o mundo e de uma forma muito, acho que normal da vida mesmo, eu acabo me sentindo bem também. Então, eu sou esse empreendedor que gosto de fazer uma gestão humanizada da empresa, não só pensar no lucro, sim, a parte financeira é importante, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, mas mais do que isso, fazer as pessoas entenderem o verdadeiro valor da vida. E quem te inspira como empreendedor? Tem um empresário chamado Geraldo Rufino. Ele tem um estilo de liderança que vai nesse sentido humanizado que eu comentei com você, que para mim faz todo sentido. Ele trata as pessoas da equipe, os seus clientes, como se fosse alguém da família. Ele faz muito essa comparação de quando você conversa com a sua mãe, de quando você conversa com alguém da sua equipe, e é muito louco, parece que são coisas distantes, mas na verdade não, é tudo próximo, é tudo coisa, faz muito sentido, sabe? A gente está falando de uma coisa só, é um todo que faz parte a empresa, que faz parte as pessoas, que faz parte a sua família, que faz parte a sua vida, e é o único empresário que eu vejo falar dessa maneira, então por isso eu me inspiro muito nele. E na hora de contratar os seus colaboradores, né? O que você olha? Quais são as características que são importantes para você? A gente contrata com base nos valores da empresa mesmo, né? Que é relacionamento, adaptação, foco, comprometimento. E a gente analisa tudo isso, se é uma pessoa que valoriza a família, né? Quais são os valores dessa pessoa, se está alinhado com o nosso modo de pensamento da agência. Então são pequenos detalhes assim que numa conversa, geralmente sou eu que entrevisto, eu faço questão de fazer parte das entrevistas, e eu sinto um pouco isso na pessoa, né? Quem é essa pessoa? Eu gosto de sentir ela, de olhar no olho assim, entender se ela está sendo uma pessoa íntegra, se ela vai ser uma pessoa que vai somar para a agência, e essa é a base de tudo, assim, da agência, né? Nessa contratação é o que a gente constrói, os resultados que a gente colhe depois. Como você definiria o momento hoje da sua agência, da WebSnap? Olha, hoje a WebSnap ela está estabilizada e eu vejo ela dentro de um mercado em ascensão, sabe? O marketing digital tem muito espaço, tem muita empresa querendo e precisando de uma agência digital. Então, eu vejo num momento bom, a gente está bom e dá para ser melhor ainda.
Existe um oceano azul, então, para quem trabalha com marketing, comunicação? E que dica você daria para quem sonha em seguir os seus passos? Com certeza, é um oceano azul, é só o começo. Quem estiver pensando em abrir uma agência ou iniciar uma carreira voltada para o marketing digital, a hora é agora. E se eu pudesse dar uma dica, é tratar o cliente com carinho. É tratar o cliente como se a empresa dele fosse sua também. Pegar na mão dele, não, tô aqui com você, tamo junto, vai dar certo. E não pensar só no dinheiro, que é o que muita gente faz. Às vezes eu acho que não dá certo por isso. As empresas, as pessoas que estão começando, elas estão pensando muito ali no resultado no final do mês e na verdade não. Primeiro ajuda, primeiro se doa e aí depois, como consequência, o resultado, o salário vem. E o que fazer nos dias difíceis? Porque a gente sabe que não é uma linha reta, né? São altos e baixos. O que você pensa num dia que você está desanimado? Não, vou jogar tudo pro alto, ou você nunca passou por isso? Ah, não, acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu acho que passar por um dia difícil, você tem que estar preparado para isso. Porque ele vai vir, ele vai chegar. E eu acho que se você preparar de alguma maneira, sabe, ensaiar, poxa, o dia difícil pode chegar. Como vai ser se ele chegar? O que eu vou fazer quando ele chegar? Então eu penso muito nisso, sabe? Se você saber que pode chegar um dia, já é um preparo para quando aparecer, você saber o que fazer. No meu caso, eu tenho algumas técnicas, alguns rituais que eu trabalho assim para meu dia ficar mais leve. Então eu trabalho muito a respiração. Eu sou um cara do esporte, eu pratico natação, então eu preciso nadar porque natação é a minha terapia. Eu escuto música clássica, então tem algumas atividades assim do dia a dia que eu trabalho interior, né? Trabalho comigo mesmo e eu penso que o pensamento estando calmo, se a sua mente estiver calma, todas as atividades da sua vida vai desenrolar, tudo vai fluir. Então, se é um dia difícil é porque a sua mente está agitada. Então, tenta acalmar a mente e as coisas vão começar a fluir novamente. Como é que você gerencia o seu tempo como empresário? Porque isso é muito importante, né? Ah, é muito importante. Eu começo o meu dia praticando esporte, né? 6:30 da manhã eu pratico um esporte, geralmente natação ou corrida. Tomo um café e organizo minha agenda por prioridade. Geralmente coloco 5 atividades na minha agenda que elas precisam acontecer. E 5 atividades que vão mudar o rumo da minha empresa. Então, são atividades bem estratégicas, sabe? Então, geralmente é nesse caminho que eu sigo. Eu acordo de manhãzinho, faço um esporte, me preparo, tomo um café da manhã bem completo e vou para a agência. Aí na agência eu separo essa lista de prioridades e vou executando uma por uma e coloco horários para entrar e horário para sair. Eu vejo o empresário, o empreendedor, não, tem que trabalhar 12 horas, não tem que trabalhar 12 horas por dia, tem qualidade de vida, você tem família, você tem outras coisas para fazer, você tem a sua saúde. Então, é tudo questão de equilíbrio e harmonia e hoje é dessa maneira que eu organizo o meu dia a dia, para a minha gestão de tempo. Viver e empreender é possível e necessário, né? Com certeza, o nome de vocês é perfeito. Viver e empreender é necessário, né? É a nova forma. Esse empresário que trabalha demais não existe mais. Tem que viver, tem que respirar, tem que ter qualidade de vida, né? Rodrigo, como é que você enxerga daqui para frente a sua performance como empreendedor e para sua empresa também? Para minha empresa, eu quero buscar mais empresas multinacionais. Hoje nós temos algumas contas multinacionais, mas eu acredito que é um caminho que a gente vai seguir, que a gente sabe lidar, a gente sabe atender bem essas grandes empresas. E também o marketing de performance para empresas menores, que até então não é o principal da agência, mas a gente entende que tem um espaço muito grande aí para abraçar, que são essas empresas que querem, que estão começando ou com até 10 anos de empresa que precisam vender mais e aumentar faturamento. E eu como empreendedor, eu penso cada vez mais ficar na linha estratégica da agência, gerenciando a equipe e contratando um pessoal de um cargo mais sênior e tendo mais tempo até para a minha vida, para atividades pessoais. Então, como empreendedor, eu estou nesse sentido já de buscar um equilíbrio ainda maior de trabalho e vida pessoal. Rodrigo, foi um prazer conversar com você. Volte mais vezes, então, para contar as novidades da sua agência, tá bom? Prazer é o meu, Estela. Obrigado pelo convite. Com certeza voltarei mais vezes. Obrigada. Eu conversei com o Rodrigo Caminiti, ele que é empreendedor e fundador da agência WebSnap. O Viver Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até mais. Tchau, tchau.